Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre PyMonk. Eu vou transformar esse código que a gente montou na aula passada, do pequeno motor de física, para usar o PyMonk. Vocês vão ver que vai ficar mais robusto, esses bugs que aparecem com frequência aqui não vão existir mais, e na verdade é muito mais flexível. Nosso motor de física lida com bolinhas sujeitas à força da gravidade. O PyMonk permite muito mais. Eu posso trocar a forma de colisão desses objetos, posso instituir outros tipos de força mais sofisticados, como, por exemplo, ligação entre dois objetos. Posso colocar uma molinha entre dois objetos, prender dois objetos usando uma espécie de uma corda ou por um ponto de rotação, enfim. Existem várias opções adicionais, né, já implementadas no PyMonk, e a gente vai tentar aproveitar todos esses recursos. Então, o primeiro passo aqui é importar os objetos importantes do PyMonk. E esses objetos vão substituir essas classes que a gente implementou. A classe Space vai embora, porque o PyMonk já tem um Space, então vou apagar tudo isso aqui. E o código que chama o Space eu não preciso mudar, né, porque já tem o PyMonk aqui. A única coisa que eu vou mudar, deixa eu só ver antes de apagar aqui. Aqui eu não determinei a gravidade. Então eu vou criar um espaço e todos os objetos do tipo espaço no PyMonk possuem um atributo gravidade que eu posso alterar para determinar a gravidade do mundo. Então eu vou usar o mesmo valor que a gente estava usando antes. Cadê massa? Fx50. Isso aqui seria a força da gravidade. A força da gravidade é a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a gente escolheu nossas massas para serem iguais a 1, eu não preciso, né, a força da gravidade vai ser igual à aceleração da gravidade. Então, eu vou colocar a gravidade, lembrando que a gravidade é um vetor, tá? Normalmente para baixo, mas como a coordenada y cresce para cima, aliás, desculpa, cresce para baixo, significa uma componente y positiva. Legal. O próximo a cair fora é a classe Ball, e a classe Ball vai ser substituída por duas classes. Ela vai ser substituída por Body e Circle. Aí eu vou trocar, então, seria a classe Ball, pelo menos essa função daqui, por uma função que cria os círculos. X e VY. E por que ele usa duas classes ao invés de uma? No PyMonk a gente tem uma distinção entre o corpo físico, que é o objeto que carrega a massa, posição e velocidade, as propriedades físicas básicas de um objeto. Então eu posso criar um corpo físico aqui e passar algumas propriedades. Por exemplo, posso passar a massa, esse moment eu vou deixar vazio, e o body type, depois eu vou discutir isso, mas ele determina se o corpo é um corpo dinâmico, seria o padrão, que ele sofre colisões e entra nessa detecção das colisões, ou para corpos estáticos. E tem o tal do cinemático que eu vou discutir mais tarde. Então, se eu tiver um corpo estático, né, algo que fica parado no mundo, uma parede, algo assim, eu preciso sinalizar esse corpo como um corpo estático para falar para o Pygame e não tentar alterar a posição e velocidade desse corpo. Então eu criei um body, e o círculo é o formato de colisão associado ao body. Na verdade, o PyMonk permite que eu atribua, ou que eu anexe vários formatos de colisão ao mesmo corpo, né? Porque pode ser um corpo rígido formado de vários pedacinhos, né? Um pedaço que é um círculo, um pedaço que talvez seja um polígono, enfim. Então eu posso atribuir, né? Eu posso anexar vários formatos de colisão. No nosso caso, a gente não precisa, vai anexar um. E para criar um círculo aqui, no caso, eu preciso passar qual é o corpo associado a esse círculo e o raio. Offset não é necessário. Então, o body está aqui e o raio desse círculo, eu vou usar o raio dos círculos anteriores, que acho que eram 5 pixels. Então, vamos lá. Eu criei o círculo e agora eu preciso atribuir essas propriedades, a posição e velocidade. Essas duas são propriedades do body. Então, eu tenho o body position, que eu passo como um vetor, né, uma tupla com a coordenada x e y. Então, diferente do nosso motor de jogos, que lidava sempre com cada coordenada do corpo, cada coordenada da posição e cada coordenada da velocidade separadamente, como atributos separados, o PyMonk trata esses atributos como vetores. E velocidade, Vx, Vy. Agora eu preciso retornar esses dois. Então eu não posso simplesmente retornar o body.
body e circle. O que a gente faz aqui? Eu vou trocar essa função para make ball. Ela vai retornar uma bola e um círculo, vou chamar de body, e um shape, um formato de colisão. E eu adiciono os dois aqui, usando a função editSpace, que aceita receber vários argumentos, com cada um dos elementos que a gente quer adicionar ao espaço. Preciso adicionar todos os elementos, tanto os corpos que eu criar e quiser que eles interajam no espaço, quanto os formatos também tenho que adicionar explicitamente aqui para o PyMonk habilitar a colisão desses elementos. Bom, quando a gente roda o jogo, abre a janela com um erro aqui atrás falando que o space não tem atributo draw. Por que isso? Porque o nosso space original tinha uma função draw. E aqui não tem, então eu vou implementar o draw dentro do meu próprio game. E como que a gente faz isso? Eu vou andar para cada for shape in. Eu vou andar nessa lista e desenhar esses formatos. Por enquanto, todos eles são bolas. A gente vai ver que já eu tenho que colocar alguns elementos a mais. Mas, enfim, vamos primeiro dar um print shape. Então, ele não está mostrando nada, mas está imprimindo esse bando de shapes. Então, esses shapes são círculos, pelo menos por enquanto. E eu preciso extrair o raio e a posição, as coordenadas x, y da posição. Agora, o shape não guarda a posição. Vamos falar para o Python que esse shape é um círculo. Eu posso até falar um pouquinho melhor. If is instance. Eu quero falar que aqui ele é um círculo. Ele tem alguns atributos, mas notem aqui, não tem justamente a posição. Por quê? Porque a posição está no corpo. Eu tenho que andar no corpo do shape, pegar a posição, position. A partir daí, eu posso chamar a função circ do Python, do Pixel, e passar as coordenadas x e y, o raio e a cor, certo? Quando eu rodo esse código, vocês vão ver que ainda dá um errinho, as bolinhas estão paradas, e o errinho tem a ver com isso aqui, space update, space não possui um atributo update. E de fato, o objeto space do PyMonk não possui um método update, mas existe um outro método, um método com outro nome, na verdade, faz exatamente a mesma coisa. O que seria o update do space, na verdade chama step no PyMonk. Ele realiza um passo de simulação por um intervalo dt. Agora, colocando tudo isso para rodar, não pode converter não para inteiro. Deixa eu colocar um momento aqui. Eu preciso especificar ou massa e momentum junto, desculpa, gente, ou nenhum. Vamos, por enquanto, sempre especificar a massa e o momento, depois eu vou explicar como que eu posso evitar isso. Então eu tenho as minhas bolinhas para fora do mundo. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum limite no mundo de simulação. E para criar esse limite, eu preciso criar um objeto. Preciso criar uma caixa que contenha todos esses elementos. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar 4 linhas no meu mundo, nessas coordenadas. E essas linhas vão ser as minhas caixas. Então, como que faz isso? Aqui eu crio as bolas, crio círculos, e aqui embaixo eu vou criar... Para criar as bordas, eu vou precisar importar um outro elemento aqui, line, segmento, na verdade. Segmento de linha, para desenhar cada um desses círculos. E como que a gente faz isso aqui? Vou chamar de borders. Então eu vou criar um segmento. Para criar um segmento, eu preciso passar esses 4 atributos. Corpo, A e B são os vetores que apontam para o início do segmento, para o final do segmento, e depois um raio. Esse raio é uma coisa um pouco curiosa, que seria um raio de uma linha. No PyMonk, todas essas linhas possuem uma espessura. Então, o raio é basicamente a espessura da linha, porque isso é necessário para ter estabilidade no algoritmo de detecção de colisões. Então, a gente vai colocar um raio pequeno. Eu vou colocar aqui, então, o corpo. E esse corpo vai ser o quê? Todo o space possui um corpo estático. Um atributo aqui que corresponde a um corpo estático que está preso no mundo na posição 00. Então, eu vou colocar esse corpo estático aqui
e criar as linhas, né, ligando vetores entre os extremos da tela. Eu vou fazer algo bem parecido com isso. Então, criar o width e o right. Então, eu vou precisar de dois vetores aqui, e a última coordenada, o último argumento é um raio. Tá? Então, como vão ser esses dois vetores? Eu vou criar a linha de baixo da tela. Ela vai do ponto 0 em x, h em y, até o wh. Tá? Então, vamos criar todos esses elementos. Eles não precisam ser fechados na ordem, então posso criar, por exemplo, aqui a linha superior, né, que fica na posição y igual a 0. E aqui também posso criar a linha que está à esquerda, que vai de 0 até h, e a linha que está à direita, que vai, aqui seria WW, que vai de 0 até h também. Então eu criei essas bordas e tenho que adicionar ao espaço. E agora a gente tem colisões, mas com um pequeno problema. Elas não são elásticas. Quando a bolinha bate na borda, ela fica parada, porque ela dissipa toda a energia. E por que isso? Porque, por padrão, o PyMonk implementa colisões inelásticas. Como que a gente modifica isso? Um atributo dos objetos de colisão, dos formatos de colisão, chamado elasticidade, que vai de 0 a 1. 0 significa um objeto inelástico e 1 um objeto totalmente elástico. Se eu fizer isso, as coisas funcionam entre colisões entre bolinhas, mas não com a borda, porque eu tenho que fazer a borda também ter uma elasticidade igual a 1. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Posso andar para cada line ou para cada shape na lista de bordas, eu coloco a elasticidade igual a 1. E agora a gente tem a simulação de antes funcionando com um bocado menos de código, porque agora, né, eu não preciso implementar o space, o wall, tudo isso na unha. A gente está reaproveitando o que o PyMonk já implementou, sem aqueles bugs, enfim, e com a possibilidade de colocar outros formatos e outras coisas na nossa simulação. Então essa foi a breve introdução ao PyMonk. No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente pode converter o Pong para usar o PyMonk, usando essas ideias que a gente já viu agora.